Olá, estamos aqui no novo A Hora do Agronegócio e recebemos uma pessoa que eu já conhecia há um bom tempo, fomos professores ao mesmo tempo da ISPM, da Escola Superior de Propaganda e Marketing, e ele hoje é um especialista no assunto de mercado internacional e vamos ter uma aula com ele aqui sobre essas coisas envolvendo o acordo União Europeia-Mercosul, mas mais do que isso, ele vai nos trazer exemplos concretos de coisas que já estão em andamento, importantes com relação ao mundo do agronegócio, porque temos sempre dito aqui, temos que dobrar o tamanho do agro, e o Guilherme Attia, ele está vivendo em Bruxelas, executivo de Relações Internacionais, com mestrado em Boston sobre esse assunto, e um dos seus clientes que ele atende é um cliente muito importante para o agro brasileiro, é a Abrafrutas. É todo este mega segmento, e para vocês terem uma ideia, o Brasil é o terceiro maior produtor de frutas do planeta Terra. E somos, ao mesmo tempo, apenas o 25º exportador. O terceiro maior do mundo em frutas e apenas o 25º como acesso a mercados internacionais. Quer dizer, quando falamos temos muito para crescer no agro brasileiro, sem dúvida que as frutas significam um dos assuntos com a maior pertinência nesse crescimento. Guilherme, muito bem-vindo aqui à nossa Jovem Pan. É um prazer estar aqui, Tejão, e é bom revê-lo, né? Prazer meu. E você, além desse mundo do agro que você está hoje, eu vi que você, quando você saiu da nossa SPM e foi para o mundo aí, eu creio que logo em seguida ou em paralelo, você participou participou de companhias grandes lá na Europa, em assuntos internacionais como a Nike, a Renault, a Anfávia, e agora um dos seus trabalhos é voltado aqui a Abrafrutas na tua consultoria, que é a Atlântico Europa. Então vamos lá. Primeiro, com a tua experiência, esse acordo União Europeia-Mercosul, o que ele significa até este momento e quais são os desafios para levá-lo daqui para frente? Maravilha, Tejão. É um prazer estar aqui com os amigos no Brasil, tenho encontrado vários deles nos últimos dias. Respondendo à sua pergunta, o acordo foi negociado pelos executivos, o mandato foi dado, foi cumprido, e agora os executivos passam a fazer o que se chama de uma legal scrubbing, ou seja, eles fazem uma análise legal desses acordos, para que fique bem claro, né? E depois vai para os parlamentos, para os congressos de todos os países envolvidos para aprovação. No caso do acordo, a parte comercial, né, vai ficar com o Parlamento Europeu, né, e as outras partes de investimento e acordos vão para os parlamentos nacionais dos Estados-membros. Aqui no Mercosul, os congressos brasileiro, argentino, paraguaio e uruguaio vão aprovar o acordo como um todo. Uma pergunta. Temos então um caminhar aí pela frente, né? E como ficam essas coisas quando entram aspectos de interesses ideológicos, políticos? Agora esta encrenca, né, com relação ao próximo governo da Argentina, se é de esquerda, se é de direita. O pessoal na Europa também tem lá uma turma lá com relação a meio ambiente, sustentabilidade. Como você vê este imbróglio? Quando, além dos negócios, surgem estes assuntos ideológicos políticos? Essa é uma pergunta muito importante, Tejão, porque, como eu disse, a parte técnica foi resolvida, agora a gente vai para a parte política, que é suscetível às opiniões públicas, à imagem, suscetível a pressões, né? Pressões de todas as ordens. Então, em geral, se espera que o acordo vá para aprovação, pelo menos do Parlamento Europeu, em 1 ano e meio, 2. Esse é o mínimo de tempo para fazer essa parte jurídica, vamos dizer assim. Então, é um pouco cedo para dizer, também porque, do lado europeu, o parlamento foi renovado. Então, o parlamento traz hoje novos elementos que não dá para você imaginar ou comparar com os anteriores. Guilherme, você foi professor da ISPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing, aproveitando a tua experiência em marketing, você acabou de falar de imagem. Como é, você vive lá, como é a imagem brasileira e o que nós teríamos que fazer do ponto de vista de marketing para uma melhoria, se é que você vai dizer que a nossa imagem precisa melhorar, no ambiente europeu? É preciso trabalhar em equipe, na minha opinião, e não depender apenas do governo. O governo tem que fazer a sua parte, mas as entidades, os exportadores, os interessados
que no plano, no acordo, para que ele saia, eu preciso fazer a sua parte. E eu não estou dizendo nada de novo, não. Se você pegar os acordos que eu vi nos últimos 5 anos em Bruxelas, todos os países trabalharam em equipe. Quer dizer, Canadá, Vietnã, Indonésia, Japão, Singapura. Você não via apenas a missão e as suas equivalentes de Apex trabalhando, mas você via todo o conjunto de interessados, às vezes empresas individuais, entidades, enfim, fortemente atuando. Por quê? Porque tem 2 lados, né? Se nós exportamos fruta para a Europa, alguém compra. Quem compra está interessado em fazer o acordo dar certo. Então, tem parceiros, tem aliados. Né? Além desses aliados diretos das exportações brasileiras, há aqueles aliados porque o acordo é bom para eles, os exportadores de máquinas, equipamentos, químicos europeus. Então, há muito a ser trabalhado, que não fica só na mão dos governos, mas numa relação de iniciativa privada com iniciativa privada. Muito bem posto, ou seja, precisamos convocar a sociedade civil organizada, as confederações empresariais, as entidades que reúnem o setor empreendedor brasileiro para, reunidos, participarem e atuarem. Essa história também de ficar só esperando para o governo, eu acho que já acabou, né? É necessário um novo Brasil e uma atuação protagonista do setor privado brasileiro. Agora, uma coisa interessante, Guilherme, quando a gente conversa com os setores brasileiros, há uma grande reclamação. Reclamação com a logística, reclamação com o tributo, reclamação com a burocracia, reclamação com um monte de coisa, reclamação com aspectos como sustentabilidade, que são usados para proibir, para inibir os nossos... Muita reclamação a gente escuta. Agora, você traz aqui coisas concretas. Você traz aqui, né? Eu tenho aqui na minha mão um limão. Então, uma coisa que me chama a atenção, temos um monte de problema, mas tem gente que está fazendo acontecer em meio a esses problemas. Se tem gente que está fazendo acontecer, muito mais gente pode fazer acontecer, mesmo com todos os nossos obstáculos. Então, me conta este case, este exemplo interessante aqui do limão, que é de uma empresa, a Andrade Sun Farms, agrocomercial. O que esse pessoal está fazendo com o limão? Conta para nós este exemplo concreto deste limão. Com certeza, deste limão está acontecendo uma deliciosa limonada. Né? Me diga, Guilherme, como é que é a história do limão? O limão brasileiro tem mais suco do que todos os outros limões, especialmente esse, o limão Tahiti, ou a lima ácida Tahiti. Mas vamos falar dessa empresa aqui, Andrade. Estive lá na sexta-feira, tive o prazer de estar lá visitando, almoçando com a família, com os funcionários. Você imagina chegar numa fazenda, tem um escritório, o tamanho desse estúdio aqui, com os relógios apontando os horários de todos os países onde eles exportam? 15 países. Que espetáculo. Pessoas técnicas, a sala de reuniões com projetor, gente conversando seriamente, perguntando questões objetivas, muito no proativo. Quando eu comecei a explicar as questões atuais, e fiz um mapa do que estava acontecendo na cadeia especificamente, as perguntas que vieram das 3 participantes da reunião, 3 mulheres na reunião, eram assim, mas e aí, o que vamos fazer? Aí até o ponto que eu tive que ir lá ter a lousa ali e começamos a desenhar em conjunto um plano de ação. Então, assim, gente que faz mesmo, que não fica parado, esperando o problema ou lamentando. Eles estão há 32 ou 33 anos no mercado, crescendo, tem abacate, tem limão, tem outras frutas. Enfim, exportam para 15 países. E uma das coisas que eu gostei mais é que eles mantêm a equipe, os funcionários, etc., por anos e anos a fio. Então, realmente, formam um grupo de trabalho bastante, vamos dizer assim, profissional e focado. O que eles têm conseguido? Quais são os resultados? Eles têm realizado exportação de frutas brasileiras, não? E com todas as dificuldades que a gente sabe que o Brasil tem aí com relação a todas as nossas encrencas, competidores internacionais. Pelo que a gente sabe também lá na Europa, os países acabam dando preferência às suas ex-colônias, né? Tem uma série de coisas. Agora, o
Que diferença, além da atitude, né, que este pessoal, este exemplo, você traz, se você tiver também um dimensionamento do que o tamanho do negócio que eles estão fazendo, além disso, que outros caminhos eles procuram? Caminhos estratégicos e táticos para poder fazer acontecer algo que podemos, como você mesmo salientou, terceiro maior produtor de frutas do mundo, apenas o 25º no trade internacional. Quer dizer, temos aí, no mínimo, condição de chegar até o 15º, até o 10º, que significaria uma fortuna de recursos. O que esta turma faz que deve ser um bom exemplo para quem vai estar nos assistindo aqui, para os professores e para a própria sociedade? Como que eles foram buscar e realizar esta possibilidade? Vou responder como o Guilherme, que veio de Presidente Prudente, de uma forma simples e objetiva, como meu pai me ensinou. Resolvendo. Não ficando refém do problema. Vai lá e escuta. Abra Frutas, vai lá, tem reunião com os importadores, tem reunião com os reguladores europeus, escuta, responde, escuta, ganha confiança, fala, começa a ganhar atração, fala, começa a ganhar influência. Então, na verdade, não é uma questão de isolamento. Problemas todos nós temos. Eu estou lá há 5 anos, se discute há 5 anos a conclusão do mercado único europeu. Como se o mercado único europeu não tivesse sido concluído. Ele nunca vai ser concluído do ponto de vista do idealismo. Nós temos problemas como tem a Colômbia, como tem o Peru, como tem o Canadá, como tem a África do Sul, mas nós temos também vantagens. E a gente tem que entender como contornar ou resolver esses problemas objetivamente, sem muito drama, com muita praticidade. É o que eu vejo deles fazendo. Tanto a Abrafrutas quanto a Andrade não ficam esperando. Vão lá, ouvem e resolvem. E a Abrafrutas como um todo? Você tem conversado com esse pessoal, eles têm realmente, como você coloca aí, uma atividade muito interessante. Você tem uma visão de dimensão, quer dizer, quando falamos, qual é o potencial, onde nós podemos chegar? Agora, recentemente, numa matéria no jornal, o Valor falou que nós estamos exportando praticamente $1 bilhão de frutas. Qual é o tamanho, onde a gente pode chegar, na sua visão, por uma Abrafrutas? Podemos chegar muito longe. Esses números estão sendo atualizados, então eu prefiro responder numa segunda visita, se me permitir aqui. Mas do ponto de vista prático, as frutas tropicais brasileiras, elas não só têm preço, mas principalmente têm qualidade e têm variedade. Então você não tem hoje em nenhum lugar do mundo essa característica combinada de oferta de valor, né? As frutas estão em aumento de consumo, por isso que eu prefiro ser um pouco mais prudente no número, né? Você tem o consumo direto de fruta aumentando, principalmente para os jovens europeus, como você tem o consumo indireto via bebidas, via iogurtes, via, enfim, preparados. Então, esse consumo vem crescendo assustadoramente, maravilhosamente falando também, né? Eu pego o exemplo aqui do abacate. Há 5 anos atrás, abacate não se encontrava no supermercado. Hoje, o avocado é uma febre. É uma febre. Né? E, aliás, outro pessoal brasileiro também fazendo um bom trabalho com avocado. Né? Exatamente. Exato. Ou seja, a gente vai à Europa e a gente não vê nas gôndolas, e eles já passam até lá, né, nos supermercados, lá onde a gente tem ido, lá com o nosso programa em Nantes, vou lá todo ano, tem sempre frutas dos vários países. Ali, né? Do Brasil a gente ainda não vê isso. Falta marketing, né? Também precisamos mais presença em ponto de venda, precisamos de mais... Eu fui na Fruit Logística lá em Berlim no começo desse ano, junto com um grupo, enfim, e aí estávamos lá na Abrafrutas, na sede, no stand, enfim, e eles contrataram uma chefe brasileira que mora em Londres e participou desses programas e ela preparava ingredientes brasileiros diferentes, enfim, frutas e tal. Eu vou dizer, é um show. O que eu acho que a gente precisa fazer isso continuamente. Tentando fazer um paralelo e uma diferença entre Estados Unidos e Europa. Na Europa, é mais importante a consistência e
e uma mensagem do que o grande evento, o grande show, vamos dizer assim. Então se gasta menos, é menos caro, mas é mais contínuo, né? E aí você vai conquistando e vai passando o recado. Então, eu acho que eles estão fazendo esse trabalho, vão crescendo. Mas é verdade, a concorrência é de vários lugares do mundo e a gente vê países crescendo, Peru, enfim, eu vi o quanto eles cresceram, né, nos últimos tempos, enfim. Então, temos que lidar também com os concorrentes e saber encontrar nosso mercado. Eu acho que o Brasil hoje está mais maduro do que nunca para isso. E essa inserção global, que começa, vamos dizer assim, numa nova fase a partir da conclusão das negociações do acordo com a Europa, essa inserção vai levar uma expertise também. Quer dizer, porque a gente ficou algum tempo aí sem grandes acordos, né? Então agora a gente vai desenvolver e a gente é rápido nisso. A gente é rápido. Isso é uma vantagem que a gente tem. A gente não fica enrolando e fica divagando demais sobre o mesmo tema. Então o que eu acho que é importante dizer para as entidades que elas têm que se internacionalizar. Como se internacionalizaram as outras entidades do mundo inteiro. Para complementar, Tejon, para você fazer relações governamentais em Bruxelas, capital da Europa, você precisa ter um registro. Esse registro hoje tem quase 12 mil organizações. E aí você vai somar as pessoas, você vai ter provavelmente 30 mil pessoas lá dentro. Se você pegar subnacionais, então estados, municípios, regiões, é um número incrível, mais de 500 organizações subnacionais, como se fosse o estado de São Paulo, o estado de Minas, enfim. E depois você tem associações de classe internacionais, porque eles aceitam. Então, a Abrafrutas, por exemplo, é um caso, está lá, para quem quiser consultar na internet, registrada. Ela pode ir lá, pode conversar e pode explicar as suas questões. Exatamente. Acho que fora do associativismo não tem muito caminho e cooperativismo também. Me lembro de uma época anterior, dos anos 80, com a Cotia, que fazia um trabalho extraordinário a nível internacional. É necessário essa reunião dos empreendedores. Agora, é muito importante isto. Quando falamos 500 bilhões de dólares do tamanho do agro brasileiro, e pode dobrar aí para 1 trilhão, para o nosso PIB crescer, as frutas têm uma importância gigantesca dentro disso. E o que é muito importante, quando você acessa mercados internacionais, você também acessa mercados nacionais. Você também desenvolve o consumo per capita, você tem uma série de coisas que impactam o mercado interno brasileiro, que é um mercado importante, e você gera também riqueza, educação, empreendedorismo, uma série de compra de insumos, de equipamentos, né? Você movimenta a indústria para você poder fazer exportação de produtos com qualidade e acessando mercados internacionais. Então, atenção, não é exportar porque somente exportar. Quando a gente exporta, a gente melhora consideravelmente o padrão e evoluímos também o consumidor interno brasileiro. Guilherme, eu espero que você use toda essa sua experiência positivamente aqui com a Abrafrutas, né? Você está com a Consultoria Atlântico Europa, parabéns, uma experiência internacional. O Brasil precisa de gente com o seu conhecimento, com a sua formação prática, né, teórica e de vivência, e trazendo essa mensagem muito importante. Pessoal, ok, né? Para de reclamar. Vamos partir para fazer. Se com todos os problemas brasileiros a gente consegue ter gente que está exportando o abacate, está exportando banana, está exportando manga, está exportando uva, exportando limão, né? A gente encontra em cada segmento desse gente fazendo. E se tem gente fazendo com todas as dificuldades, com toda certeza, muito mais gente pode fazer. E imagine se nos reuníssemos para diminuir, então, as dificuldades. E como o Guilherme bem coloca aqui, necessariamente a ação público-privada tem que estar junto. Guilherme, o seu recado aqui para os nossos ouvintes, telespectadores, internautas da Rede Jovem Pan, recado que você manda para o nosso país. Tejon, você falou tudo. A única coisa que eu posso adicionar é, vamos fazer uma caipirinha com limão Tahiti, açúcar de cana, cachaça com origem brasileira, né? E a gente faz isso com orgulho. Porque nós temos que ter orgulho de ser brasileiro. Nós temos muitas coisas boas. Acreditar e seguir. E ponto final. Problema sempre tem. Qualquer país do mundo tem. Vamos seguir e vamos resolver os problemas juntos.
Muito bem, viva Presidente Prudente, os nossos pais que nos ensinaram o encorajamento, como dizem lá na França, e sem dúvida, um rodízio com caipirinha, pregado a saladas e com sobremesas maravilhosas, é uma coisa fascinante, né? Além da nossa feijoada, que não pode esquecer nunca as frutas que estão lá dentro. Exatamente. Né? A banana gostosa, a laranja, limão. Fazer do limão uma extraordinária limonada com caipirinhas. O Brasil pode. Pode. Guilherme, obrigado por Obrigado, estar João. conosco aqui na Jovem Pan. Obrigado, prazer é meu. Sucesso. Para nós.